Parque Nacional de Ruaha, na Tanzânia. Este é o território dos leões e é hora da caça. Brincadeira. Essa é minha mãe, gente. E é hora de conhecer a história da minha família. Esse aqui é o meu pai. Esse dia estava quente. Esse sou eu. Meu nome é Leonardo, mas pode me chamar de Léo. Esse é o meu irmãozinho. No início eu não queria dividir meus pais com ele, mas agora eu aprendi como é bom não estar sozinho. A Carolina Hens escreveu um livro sobre a minha história. Olha que legal! Se chama Novidades da Floresta. Se você vai ter um irmãozinho, fica a dica. Vamos aprender juntos a compartilhar. Você conhece mulheres marcantes da história do Espiritismo? Será que podemos nos inspirar em suas vivências? Venha conosco conhecer a Luísa, sua avó Isadora e suas amigas, no livro As Meninas da Doutrina, de Carolina Hens, com ilustrações de Camila Hens, da Fergus Editora. Uma obra que resgata a trajetória de grandes mulheres que trilharam o caminho do Espiritismo, cada uma com sua essência, mas que continuam inspirando meninas e meninos até os dias de hoje. Querem ver? Oi, meu nome é Andriele, tenho 19 anos, frequento a doutrina espírita desde os meus 7 anos, passei por todos os ciclos da evangelização e atualmente faço parte da juventude. Auxilio na evangelização infantil e também participo do estudo sistematizado da doutrina espírita. Oi, tudo bem? Eu sou Suelen Serrano, sou de Rio Grande, participo da Sociedade Espírita Kardecista há 10 anos e participo de um grupo de teatro e de um grupo de música também. Sou a Geúlia, sou espírita e adoro ler. Oi, eu sou a Thaísa de Santo Ângelo, sou espírita há 17 anos e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escrever, principalmente histórias. Olá, eu sou Yasmin, eu tenho 19 anos, eu nasci em Manaus, no Amazonas, mas já moro em Porto Alegre há mais de 8 anos e eu sou espírita praticamente desde que eu nasci. Desde que eu estava na barriga da minha mãe eu já frequento o centro espírita. E uma das coisas que eu mais amo fazer é cantar e tocar violão. E, inclusive, eu já participei de oficinas de música da Juventude Espírita. Oi, gente, eu sou a Carolina Hens, eu tenho 33 anos e eu também sou uma menina da doutrina, assim como essas belas jovens que passaram aí. Nós temos uma profunda admiração por essas grandes mulheres que fizeram a história do nosso espiritismo e queremos dividir isso com vocês. Será que você também não é uma menina da doutrina? As Meninas da Doutrina, de Carolina Hens, com ilustrações de Camila Hens, você encontra na Fergus Livraria em www.livrariaespírita.org.br. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao 9º mês espírita da cidade de Cachoeirinha, da Uni Cachoeirinha. O nosso tema do mês espírita é Coragem para Vivenciar Jesus. Então, antes do nosso início, vamos fazer, como de praxe nas atividades espíritas, a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, amigos espirituais, benfeitores do nosso movimento espírita, responsáveis
pelas tarefas de unificação. Rogamos a todos, na tarde de hoje, o amparo, o auxílio, para que nossas tarefas cumpram o objetivo de esclarecer consciências, acalmar corações e, principalmente, unir as pessoas. Que a espiritualidade amiga nos proteja, nos ilumine e nos acompanhe. E que assim seja. Meus irmãos, me chamo Tanise Amaral, estou atualmente na vice-presidência da UMI Cachoeirinha. Mas antes de iniciarmos nossa tarefa, gostaríamos de apresentar os demais companheiros que estão conosco nessa atividade. O nosso companheiro Cláudio, que é o nosso diretor da área de infância e juventude da UMI Cachoeirinha. E o nosso irmão Marcelo, da UMI Cachoeirinha, responsável pela nossa TI, que cuida com tanto carinho da nossa atividade, da nossa live, organizando todos esses bastidores e fazendo o possível para que todos nós consigamos fazer um bom trabalho. E a nossa expositora da tarde, a nossa irmã Carolina Reis. Carolina Reis é diretora da área de infância e juventude da Sociedade Espírita Leon Denis, de Porto Alegre, vice-diretora da área de formação de liderança da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A nossa irmã, há muito tempo, labora na nossa doutrina, trabalhando, divulgando de todas as formas possíveis, inclusive da literatura espírita, com muito amor, essa nossa doutrina. Então, para nós, é uma grande honra tê-la na abertura do nosso mês espírita de Cachoeirinha. Seja bem-vinda, Carolina, e a palavra é contigo. Muito obrigada, Tanise, muito obrigada, amigos e amigas, então, que nos dão a alegria de refletirmos juntos, né, de pensarmos um pouquinho sobre temas, e esse tema tão importante, que nós estamos, então, convidados a falar na tarde de hoje. Então, a nossa boa tarde a todos os amigos e amigas que estão conectados, né, seja da UMI de Cachoeirinha, ou, graças às redes, né, podemos, de outras cidades e localidades, então, realmente desfrutarmos de reflexões em conjunto. Então, para tratarmos da necessária empatia, e o título já nos diz alguma coisa, né, já nos coloca uma necessidade. E nós sabemos que, como espíritos imortais, que cada um de nós nós temos vontades e necessidades. Então, para a gente iniciar, assim, dando um sentido a esse título, nós temos que trazer aquele que nos apontou um caminho, que disse que não vinha para colocar remendo em tecido rasgado, nem para colocar bom vinho em odres sujos. Então, ele queria nos curar de dentro para fora. Então, a gente precisa ouvir Jesus para saber se é necessária mesmo essa empatia que nós queremos conversar na tarde de hoje. E aí, nós poderíamos encontrar lições, porque quando nós temos a vivência do amor no nível do nosso espírito puro, governador da Terra, nós vamos encontrar lições em cada pequeno contexto, nas perguntas que ele fazia, aqueles que ele curava, né, na divisão mais corriqueira, porque essa era a convivência que Jesus oportunizou. Mas nós escolhemos um trecho nessa tarde, poderíamos ter escolhido muitos outros. Esse trecho, na verdade, essa parábola, ela é muito famosa, talvez a gente tenha ela até de memória quando eu começar a ler, mas eu acho importante a gente fazer a leitura, ainda mais quando a gente está falando da mensagem de Jesus. Então, nós vamos encontrar no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade não há salvação, no item 2, né, nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano.
E aí, então, ele vai dizer que um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E aí, no Evangelho de Lucas, que é a citação que nós estamos pensando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vai relacionar com o próximo, né? Vai perguntar quem foi o próximo daquele caído, daquele que caíra. Mas eu gosto da gente, que a gente possa atentar em algumas palavras, por isso a leitura, né? Nessa passagem, Jesus vai dizer que o sacerdote, né, quando passou, ouviu e passou adiante. Ele viu o caído, mas ele passou adiante. O levita, nós vamos usar a mesma expressão. Tendo observado, passou igualmente adiante. E aí nós vamos encontrar o samaritano e toda essa figura que tão bem, cuidadosamente pensada por Jesus, era aquela pessoa mal vista na sociedade. Né? Mas nós vamos atentar para a ação do samaritano. O samaritano, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Então, se nós analisarmos essa mensagem de Jesus contida no Evangelho, contida na parábola, que a gente conta até para as crianças, a gente usa os animaizinhos, né? O cavalinho machucou a patinha, o gatinho passou, o cachorrinho passou, quem é que vai cuidar, né? Quem é que cuida? É aquele que enxerga e se toma de compaixão. Quando nós falamos de empatia, e que bom que nós temos falado de empatia, não é, amigos? Que nós temos popularizado essa expressão, né? Colocarmos no lugar do outro, nos colocarmos no lugar do outro. Quando Jesus diz que o nosso objetivo é amar ao próximo como a nós mesmos, é disso que ele está falando. Tem que amar o amiguinho, para não deixar nenhuma dúvida. A gente tem que amar se colocando no lugar dele. Se eu estivesse nessa posição, como eu gostaria de ser visto? E aí nós vamos pensar que essa é uma imagem forte, né? Descendo de Jerusalém a Jericó, esse homem foi assaltado e ferido. E quantos serão os caídos que nós encontramos no nosso dia a dia? Vamos convidar os amigos nesse momento, que estão conectados conosco, a pensar em toda sorte de caídos a que nós estamos em contato. Existem os caídos físicos, né? E cada vez mais, infelizmente, quando nós passamos por períodos graves de sofrimentos, de chagas morais, nós temos exacerbada esse contexto de pobreza, de sofrimentos, de enfermidades. Então, se nós sairmos às ruas, vamos encontrar caídos desse tipo materializado na parábola, lamentavelmente. Mas, para além desses caídos, será que nós temos caídos em outra posição física? Será que vamos encontrar alguns caídos no nosso lar? Necessitando que nós, ao olhar, consigamos exercer a compaixão? Será que existem caídos nos nossos contextos de trabalho, de estudos? Será que tem caído na casa espírita, amigos? Será que tem aqueles caídos que não conectam porque a casa espírita está necessitando de veículos para que nós estejamos juntos? Não só, né, veículos espirituais, mas materiais, né? A internet, o celular, o computador, a velocidade da conexão,
o ambiente no lar que nos propicie, momento de estudos. E caídos que estão conectados, que estão fazendo palestras, fazendo falas, e que estão ainda demandando profunda compaixão no seu exercício de fé, na força que identificam para vencer os desafios desse momento de saúde física e espiritual. Será que nós temos caídos, amigos queridos, nas redes sociais? Nós que estamos aqui ocupando um espaço virtual. Será que estamos nos conectando com aqueles que precisam que a gente pare e olhe novamente? Esse é o movimento do samaritano, né? Porque, assim como o sacerdote e o levita, o samaritano também deveria ter coisas para fazer. Deveria ter desculpas a dar a si mesmo, para não olhar mais uma vez, olhar e enxergar de verdade as chagas que estavam expostas naquele momento de fragilidade. Então, para que a gente possa falar sobre empatia, nós precisamos refletir juntos, cada um de nós, na sua realidade, o que que nós estamos podendo observar e ignorar ou não, uma vez que tenhamos enxergado. Jesus veio para que nós tenhamos olhos de ver. Quem são os caídos que convivem conosco? E amigos, não vamos utilizar o preconceito quando falamos de caídos, porque estamos todos a caminho da evolução. Ninguém encarnado pode julgar-se livre dos sofrimentos da carne. Mesmo aqueles espíritos amigos que vêm nos apoiar o processo de transição. Nós vamos observar lá em Renúncia, quando a Alcione decide reencarnar para apoiar os seus amores no processo evolutivo, ela recebe o aviso, vais estar no corpo físico. E a gente vai, então, precisar usar tudo que temos aprendido, que estamos aprendendo. E quando nós falamos de caídos, então estamos sem preconceito, pensando nas pequenas quedas que nós temos encontrado, nas quedas profundas, nas angústias que se caracterizam nas doenças do coração, nas doenças da alma, e que estão intensificadas pelo processo que nós vivemos enquanto humanidade. Cada um de nós vai, então, identificar a família de próximos com os quais estamos convivendo. Estamos sendo chamados a conviver. E então, para tratarmos mais diretamente sobre essa definição de empatia, nós vamos compartilhar com os amigos um capítulo, aliás, esse título, A Necessária Empatia, é o título de um capítulo dessa obra do nosso amigo Vinícius Lima Lousada, publicada pela nossa editora da Fergs, e que é uma obra, antes até de lermos, é importante, né, amigos? É uma obra que traz um olhar muito atual. Como todas as obras espíritas, elas têm essa característica de atemporalidade, quando nós falamos de lições que toquem o nosso coração em profundidade, em significado. E essa é uma obra que nos conecta com a potência do Espiritismo como instrumento de amor. Então, nós queremos ser reconhecidos por muito nos amarmos. Então, convido os amigos a lermos não só o capítulo da necessária empatia. E nesse capítulo, então, o nosso amigo vai trazer a definição de empatia, que já foi apresentada em outra obra da nossa editora, e que os amigos também devem conhecer, chamada Educação dos Sentimentos, então publicada pelo nosso ex-presidente Jason de Camargo. E aí, então, ele diz, mas o que é empatia? A capacidade que conduz o indivíduo a se colocar no lugar do outro, a perceber o que se passa com ele pelas vias da sensibilidade. É sentir o que o outro está sentindo pelos canais não verbais. E aí, então, encerrando a citação a Jason, né, o Vinícius vai nos dizer, portanto, empatia é uma habilidade socioemocional que se desenvolve e se edifica enquanto aprendizagem do espírito imortal, à medida em que procuramos compreender, pelo sentir,
agir, pensar a perspectiva do outro, sua experiência e seus sentimentos. Então, temos uma frase com muitas informações. E nós temos aqui, os evangelizadores devem ter se identificado com o sentir, agir, pensar. Porque, né, educador, nosso Vinícius, também inspirado em Pestalozzi, que nos traz esse tríplice aspecto da evangelização espírita. Coração, cabeça e mãos, né? Conhecimento, amor e trabalho. E aí nós vamos nos focar nesses verbos que nosso amigo trouxe, né? Sentir, agir e pensar. Porque são os verbos, até às vezes a gente estranha quando a gente vai ler o Evangelho, tem algumas palavras, algumas expressões que nós não estamos habituados. E quando nós lemos ali a parábola do bom samaritano, dizia que esse próximo querido pensou as feridas do caído. E aí, então, já que nós já refletimos juntos, cada um aí no seu lar, no seu ambiente, de si para consigo, porque essas reflexões profundas, elas não precisam ser verbalizadas. Às vezes a gente anota, tem gente que gosta de ter seu caderninho, né? Mas é importante que a gente não pense na análise do outro, no que o outro vai identificar se nós estamos indo com profundidade ou não. Isso é uma análise pessoal. Já que nós olhamos para os nossos caídos, vamos identificar agora, amigos, esses 3 verbos, né? Como que nós estamos pensando esses amigos? Como que nós estamos sentindo em relação a esses contextos? E como nós estamos agindo? Porque, por vezes, nós focamos na atitude. Talvez uma frase que nós mais utilizemos quando nós pensamos nas dores do mundo é: o que é que eu posso fazer? E nós temos muita habilidade em admitir a nossa inoperância, né? De fato, não tem condições nesse momento de fazer uma compra de vacinas, né? De fazer uma organização que possa atender, de repente, algum conflito muito distante de mim. Não tenho condições materiais de suprir a fome de todos. E é quase uma desculpa, não é, amigos? Eu não posso saciar a sede de todos os cachorros de rua, mas esse que eu dei um potinho de água passou um dia mais feliz. Talvez nós tenhamos, nesse momento, já que identificamos cada um daqueles que convivem conosco e das suas possibilidades de sofrimento. Porque a queda, ela não é física, ela pode ser física, mas ela pode ser muito mais sutil do que nos pareça. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, então eu tive uma infância bem vivida. E, por essa razão, ficaram muitas cicatrizes nos meus joelhos e pernas, das muitas diversões em árvores, em portões, em cercas. Quem se identifica, não é, amigos? Imagino que quase todos nós tivemos as nossas aventuras. E quando acontecia, então, que eu caía e que eu estava chorando as minhas feridas na minha infância, me incomodava muito quando os amigos chegavam nas suas boas nas suas boas intenções e diziam assim: isso aí não é nada. Semana passada eu caí da ribanceira e raspei toda a barriga. Isso aí, fulano que caiu do mesmo jeito quebrou a perna. E eu ficava profundamente incomodada com aquilo. Eu dizia: mas esse aqui é em mim. Esse aqui está sangrando em mim. É no meu joelho, é no meu cotovelo, né? E essa analogia verdadeira, amigos, né? E que me traz essa recordação da infância, né? Ela se aplica em tantos casos à nossa vida. Nós vamos ter uma pesquisadora muito especial chamada Brené Brown, que tem uma pesquisa sobre... Ela fala sobre conteúdos como vulnerabilidade, como coragem, como empatia. Ela tem obras famosas, já best-sellers, como A Coragem de Ser Imperfeito, né? A Coragem para Liderar, né? E muitas mais forte do que nunca, muitas obras que nós recomendamos a leitura, inclusive, porque é uma pesquisa muito séria e muito significativa
e que está muito alinhada com isso que nós estamos pensando juntos sobre a proposta do Mestre Jesus e o nosso entendimento enquanto doutrina. Brené, quando vai falar de empatia, tem um videozinho muito especial. A gente não usa mais os videozinhos porque pode cair o nosso sinal aqui quando a gente está fazendo a transmissão. Mas a gente sugere que o pessoal assista, em que ela é uma fala da Brené que o pessoal coloca animação. Então tem uma carinha, tem um bichinho, né? Mas ela vai falando de alguma postura que a gente acha que é empatia e não é empatia. Às vezes até é mais fácil a gente mostrar para alguém o que é uma coisa, dizendo para ele o que não é. Então ela diz assim: quando alguém perde o bebê e a gente diz assim, mas pelo menos você conseguiu engravidar, isso não é empatia. Quando alguém conta que o seu filho está mal na escola e você diz, mas pelo menos a outra vai bem nos estudos, isso não é empatia. Quando alguém diz, estou com problemas no meu casamento, e a gente diz, mas pelo menos você é casado, isso não é empatia. Tudo bem compartilhar a dor da queda lá da ribanceira, que estava mais grave do que o machucado da Carolzinha, né? Mas isso não é empatia. E por que a gente precisa olhar para isso, amigos? Porque nós somos convocados, enquanto humanidade, a nos sentirmos verdadeiramente irmãos. O que Jesus quis dizer quando ele nos colocou como filhos do mesmo Pai? Não tem mais desculpa. Não é mais a nossa tribo aqui, que venceu aquela tribo lá, e agora a gente vai nós estamos sendo abençoados por Deus, nós somos os escolhidos. Que era aquele pensamento que acontecia antes de Jesus. Nós estamos falando de tribos que se atacavam e se sentiam abençoadas pelos deuses, ou por Deus. Quando Jesus diz, é irmão. E para ser irmão, a gente precisa sentir, pensar e agir na dor do outro. Então, amigos, é muito difícil exercer a necessária empatia se nós não quisermos sentir dor. Porque quando nós percebermos que o amigo está caído e que ele não tem nada, que ele foi assaltado e machucado, a gente tem que... Nossa, como dói! A gente precisa pensar como seria, né? Assaltado e machucado, dói. O nosso companheiro em queda está nos dizendo que está em depressão. Como é difícil. Quando o nosso corpo físico já não consegue suprir a nossa necessidade dos hormônios que nos regulam a felicidade. Como é difícil quando a gente identifica problemas financeiros e não tem com o que alimentar a família. E dói. As dores do mundo doem nos corações dos verdadeiros cristãos. E aí a gente respira fundo, pensa as feridas. Pensa as feridas. Como será que a gente pode pensar as feridas daqueles que convivem conosco? Às vezes é só ouvir, né? Aquelas feridas do coração, elas precisam encontrar e só ouvir. Acho até que essa palavra só não deveria estar antes desse verbo. Porque como é difícil ouvir, né, amigos? Em tempos em que estamos tão conectados, a gente está com uma aba no WhatsApp web, né? Não precisa nem segurar o celular na mão, né? E como é comum que a gente esteja com a mente acelerada e não consiga ouvir. Ouvir o que é dito, que dirá o que não é dito. Porque quando Jesus pede para a gente amar o próximo, tem que amar em ação. Tem que ser essa ação que ouve para além, que ouve o silêncio. Meu Deus, há quanto tempo essa minha amiga não conecta? Eu vou procurá-la para saber como é que ela está. Hoje a Carol estava tão quietinha no nosso grupo de estudo. Logo a Carol, que é tão tagarela, né?
Vou escrever para saber como é que ela está. Vou procurar um momento, vou reservar um tempo. E não existe presente maior do que esse, talvez, nesse século, não é, amigos? O meu tempo e a minha escutatória. Então, esse é um verbo indispensável para a gente pensar as feridas. Sentir aquela dor. Sentir junto. Quando a gente exerce empatia, por muitas vezes nós não vamos ter mesmo solução. A gente vai dizer assim, não sei nem o que te dizer, meu amigo. Quantas vezes a nossa resposta é essa? Obrigado por dividir comigo. Estou aqui contigo. Não sei como te ajudar, se tu achar alguma maneira que eu possa te ajudar, mas independente disso, eu estou aqui contigo. Mas, claro, exercer com sinceridade. Para isso, essa compaixão tem que ser vivenciada. E quais são as coisas que nós podemos fazer por aqueles que nós estamos imbuídos de levantar? Então, aquela frase, né? Eu não posso fazer nada, né? Eu não posso resolver os problemas do mundo. Existem ações que sim nós podemos empreender. Nós podemos ouvir e falar com amor. Já são ações importantes, amigos, né? Não vamos menosprezá-las. Existem contextos em que nós podemos encaminhar para alguém especializado. Ah, amigo, eu não sei o que te dizer nesse momento, mas quem sabe nós vamos procurar o atendimento fraterno online dessa casa espírita. Quem sabe nós vamos buscar um apoio médico nessa situação. Vamos conversar com os amigos do grupo, buscando indicações que possam atender a essa demanda. Às vezes a gente multiplica tanto as más notícias e nos reunimos para falar mal de alguém, para reclamar de contextos externos e para pedir ajuda, para exercitar as nossas redes pelo bem, somos tímidos. Às vezes, não é, amigos? Cada um de nós vai saber responder a si mesmo quantas vezes empreendemos esses cuidados, participamos de atividades que façam o bem, material e espiritual, emocional. Quantas vezes nós ligamos para aquele companheiro que sabemos estar doente, sozinho. E existem ações, e essa não tem desculpa, né, amigos? Como a prece. Sempre podemos orar por toda sorte de caídos. Sempre podemos nos disponibilizar a ofertar do nosso sentimento, se tivermos olhado com compaixão. Nós vamos dar os nossos 2 denários e nós vamos dizer ao Senhor da estalagem, cuida dele com seu amor, porque eu preciso sair. Eu não posso ficar aqui cuidando dessas feridas. E esse é um exercício profundo de fé, no exercício da empatia, não é, amigos? Até aqui eu pude vir, Senhor. Agora eu confio em Ti. E essa ação da prece não tem erro, infalível. Não na nossa ótica, né? Às vezes a gente reza e os nossos caídos continuam caídos. Às vezes a gente reza e aquilo que nós gostaríamos que atendesse as nossas chagas continua ali, machucando. Mas nós precisamos aí compreender que essa caminhada é muito maior do que nós podemos visualizar. Que Deus é Pai de amor. E aí nós precisamos realmente exercitar a nossa fé para enxergar amor em todos os momentos e desafios. Não é esse amor que a gente às vezes desvirtua, né? Vingança, né? Como se Deus estivesse se vingando. E a gente busca razões para estar infeliz. Não. Mas amor de confiar que tudo tem seu tempo, que nós estamos empreendendo uma caminhada juntos de crescimento. A lei não retrograda, né? Nós não vamos sair disso piores, por mais que às vezes pareça, não é, amigos? Então, esse é um exercício importante de fé.
para nos unirmos como irmãos e cada vez mais nos cuidarmos e agirmos em relação aos nossos próximos, todos os nossos próximos. Quais serão as ações em relação aos caídos da internet? Será que é a prece? Será que é o bloqueio? Será que a gente vai entrar em contendas, desviar de contendas? Cada uma dessas ações, quando ela for pensada cuidadosamente, ela vai ser a solução que cada um de nós vai encontrar. Não existe fórmula mágica, né? Então, quando nós identificarmos, quando a gente aprender a olhar para a dor do outro, se permitir sentir, pensar, sentir e aí agir, em concordância com o que nós pregamos. Isso é muito importante, né? Não dá para exercer o evangelho com vigor na cabeça do amiguinho, por mais que a gente gostaria, por muitas vezes, porque essa é a nossa fragilidade, né? Estamos habituados a um contexto de violência. De violências pequenas, né? Vocês vão dizer, eu não convivo com a violência. Mas quando nós não exercitamos a empatia, nós acabamos nos violentando naturalmente. Violentando as nossas necessidades, as necessidades do outro. Essas conversas em que um fala, o outro fala e ninguém se escuta, não são profundamente violentas, amigos? A gente fica, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? Quantas vezes nós identificamos isso? Saímos de uma reunião entre amigos sem nos sentir tocados, sem nos sentir ouvidos, abraçados, e ao mesmo tempo, quando exercitamos a empatia, a gente consegue abraçar online. Quando a gente consegue, dá para se olhar no olho online, dá para enxergar além. E esse é o belo desafio do cristão, que quer seguir Jesus, que quer compreender a sua mensagem. E já que nós estamos falando de desafios do cristão, nós vamos ter que ir mais além, amigos. Nós vamos ter que dar um passo maior ainda para falar de empatia. Vamos ver se os amigos vão sair incomodados comigo, mas é por afetividade que eu vou trazer essa proposta, amigos. Eu vou fazer uma leitura de um trechinho do CEPE, o Guerreiro da Paz, que é uma psicografia da nossa Maria Elizabeth Barbieri, ditada pelo espírito Oscar Pitã. E eu quero contar para os amigos, esse livro é muito lindo, ele assim, talvez porque a gente se sente conectado a esses sentimentos assim de guerra, a essa energia que nós já canalizamos mal, né? Então ele tem lições tão valiosas assim para nossa essência guerreira. E aí no capítulo 4, intitulado Retribuir o Mal com o Bem, nós temos um relato muito lindo. Assim. Eu vou trazer uns trechinhos aqui para os amigos, se vocês me permitirem. Recordo-me. Era o final de uma batalha. Os guerreiros trouxeram os prisioneiros para o centro da grande praça, dispondo-os para execração pública. Era um hábito mantido pelos chefes nativos, para que a tribo extravasasse o ódio pelas mortes de seus bravos e pelos prejuízos de toda a monta, ocasionados pelas guerras. O inimigo suportava a catarse das dores que a luta impingia. A tribo rival era vista como causadora dos males e por isso os prisioneiros pagavam alto preço. Aquela era a primeira luta travada após Cepé ser o escolhido pelo cabildo para chefiar a redução. Sob o som ensurdecedor dos instrumentos que embalavam as danças de celebração da vitória, as sombras recortavam-se à luz da grande fogueira que alumiava a noite. Os cativos indefesos encolhiam-se, apertando-se uns aos outros, buscando uma defesa impossível das humilhações e torturas já pressentidas. Todo guerreiro sabia, desde as primeiras separações para a guerra, o que o aguardava quando caísse em poder do inimigo. De repente, em meio ao alvoroço geral, o chefe avançou até o centro da praça, onde se erguia o estrado, feito com toras de madeira, para que os presos fossem ostentados em triunfo. Ordena que silenciem o rufar dos tambores. De imediato as danças cessam e o silêncio se faz.
Sua voz, então, soa límpida e retumbante. Desamarrem-nos. Os guardas que continham os aprisionados olharam-nos sem entender. Ele repetiu com mais ênfase: soltem as cordas. O comando foi tão vigoroso que os vigias não resistiram mais. Começaram apressadamente a desatar os nós que prendiam pés, mãos e pescoços dos prisioneiros. Quando percebeu que todos estavam livres das amarras, ele falou: levantem-se, um guerreiro deve ficar sempre de pé. E aí ele vai narrando que os presos não sabiam o que estava acontecendo, né? Se seriam submetidos a um novo tipo de suplício, né? E aí o Cepé vai se aproximando, e nesse instante a minha visão espiritual, aqui a narração da médium Beth, né? Observou que do seu tórax um jogo de luz como uma neblina se evolava na direção dos prisioneiros, envolvendo-os. Percebi que as fisionomias daqueles homens acusavam uma transformação substancial. O sentimento de aflição e medo de a pouco transmutava-se em alívio, e muitos traziam os olhos marejados, o que traduzia o relaxamento das tensões vividas nos últimos dias. Assim Cepé socorria os vencidos, materializando na vida o preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. E aí vai seguir narrando que houve todo um cuidado, né? Ele chamou as mulheres da tribo e disse para vestir os nus, alimentar os famintos, aliviar a sede, curar os enfermos. E que a tribo não conseguia entender aquela ação, mas era tamanha a autoridade moral do nosso cacique que eles respeitaram, né, aquele movimento. E aí nós estamos falando de empatia. E Jesus disse que nós tínhamos que amar os nossos inimigos. Será que nós conseguimos ter empatia com aqueles que nos causam repulsa? Com aqueles que nós travamos batalhas, seja nessa encarnação, sejam batalhas nas redes sociais, batalhas de conflitos nos nossos ambientes de trabalho, conflitos de ideias, sejam desafios materiais desta ou de outras vidas. Será que nós conseguimos, amigos, sentir a dor daquele que nós vencemos? Porque naquele momento que nós estamos, e a narração vai nos colocando lá na tribo, né? Os tambores, a festa, né? Vencemos uma batalha. Conseguimos olhar para os prisioneiros e libertá-los dessa condição. E isso é interno, amigos. Nós não vamos sair nas penitenciárias abrindo as portas, porque essa não é a nossa medida nesse momento. Mas internamente nós podemos olhar os nossos inimigos de outra forma. Podemos libertá-los no nosso coração dessas amarras de inferioridade, dar-lhes a condição de humanidade e convidá-los a celebrar conosco. Será que nós podemos exercitar empatia? Não é um grande exercício de empatia? Gente, eles estão feridos, eles estão com fome e nós estamos festejando. Repartir das nossas benesses. Às vezes serão as benesses físicas, o conforto, o calor, o alimento. Às vezes serão nosso repasto espiritual. Não com a intenção de doutrinação, mas com esse sentimento de é isso que nos falta. Quando eu estive raivosa, o que eu precisava? Que alguém me dissesse te acalma? Será que é empatia? Ou que alguém tivesse olhos de ver com compaixão as minhas chagas, onde quer que elas estivessem. Então, nós convidamos os amigos a ir mais além, em todos os nossos contextos. E para irmos finalizando, eu sei que depois tem as questões, se alguém tiver, né, alguma questão para a gente conversar, eu gostaria de trazer uma poesia da nossa querida Maria Dolores. A gente se afiniza com os amigos da espiritualidade, porque são mensagens tão carinhosas.
essa obra, Antologia da Espiritualidade, ela é feita, parece que foi psicografada para mim, e eu acho que cada um, quando lê, deve ter esse sentimento, que está o seu nome aqui na frente, porque ela fala escuta coração, ela tem uma linguagem profundamente amorosa e significativa, ela não fica no raso. E aí, então, ela vai falar sobre, eu vou trazer para os amigos, né, a poesia chamada Deus te vê, porque talvez todas as reflexões que nós fizemos nessa tarde de hoje nos pareçam muito difíceis, muito pesadas. Nós já temos que lutar com as nossas chagas e nós temos que atender as chagas do mundo, nós temos que sentir as dores do irmão, até dos inimigos, nós temos que nos compadecer, né? E aí, Maria Dolores vai dizer que Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura, para ajudar aos filhos da amargura, que tanta vez se vão. Como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê a mensagem de bondade com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes dos que vagam na rua sem ninguém. E te agradece as posses que despendes no auxílio ao companheiro em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braço amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos, em mais belos destinos, para a glória do amor. Deus te vê na palavra com que ensinas, a senda clara e boa, da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir. E determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhe sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta, em ferida mortal. E te louvo o perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo, de extinguir sem alarde, entre as sombras do mundo, a presença do mal. Deus te vê através da caridade, mas não só isso, em paz calada e santa, pede alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás, pujam trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Então, amigos, se são muitos os desafios a vencer para nos irmanarmos verdadeiramente, temos a certeza, guardemos a certeza no nosso coração de que Deus nos vê, querendo vencê-los, de que Deus nos olha com carinho, cada ação de generosidade, de compaixão, e que é Jesus que fortalece os passos daqueles que desejam caminhar com Ele e atender ao seu chamado de nos amarmos e nos cuidarmos, hoje e sempre. Obrigada, Carol, por essas palavras, por esse carinho que tu traz nessas palavras quando tu nos falas sobre a empatia, porque a empatia se assemelha muito ao amor, e eu creio que todas as pessoas sentiram isso na tua exposição. Nós vamos falar com o nosso companheiro Carlos, que chegou agora, e ele ficou responsável por ler algumas questões ali do chat, e logo após, né, se não houver questões, nosso companheiro Cláudio tem algumas. Boa tarde, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem? Muito bem. Bom, então eu fiquei responsável por fazer a leitura do chat. Convido a todos, reitero a todos que tiverem questões, podem colocar para nós no chat. Por enquanto nós não temos nenhuma questão específica, mas alguns comentários surgiram aqui que eu acho que é interessante a gente relembrar
anotar, né? O pessoal falando, dizendo um lindo trabalho, muito bonito, né? A Beth falando, você é o guerreiro da paz, só sabe as lições. O pessoal falando que adorou a maneira da Carol falar. Muito amoroso a gente falar. A Marisa fez uma lembrança importante que eu acho que é bom a gente falar, né? Para quem não sabe, foi o Tanis que idealizou o mês espírita de Cachoeirinha, né? Então, também é importante a gente relembrar isso. E fica aqui, então, se alguém quiser fazer uma questão, alguma pergunta, né? A gente pode esperar um pouquinho, não sei, Tanis. Se não, por enquanto não tem nada, senão passo para ti de novo e para o Cláudio, gente. O Cláudio tem algumas questões, né, Cláudio? Eu fiz 28 perguntas, a Carol fica conosco até amanhã. Tô brincando, meus amigos. A gente preparou alguns olhares, assim, conforme a fala da Carol, e eu queria trazer uma primeira reflexão para todos nós, assim, né? Recentemente, assim, a gente escutou uma história, né, de uma pessoa que invadiu uma casa e foi recebida pelo dono da casa, assim, e essa pessoa foi assaltar, né? Essa pessoa foi assaltar essa casa e foi recebida pelo dono da casa com muita fraternidade, assim, com muito sentimento de perdão e tudo mais. Então, essa pessoa que invadiu a casa estava nervoso, assim, com a arma na mão e tal, e o dono da casa falou assim para ele: meu irmão, você está com fome? Não, quero dinheiro. Você está com fome? Não, estou com fome. Não, vem cá, que eu tenho aqui um restinho da janta de ontem. Isso era altas horas da noite, né? E alimentou aquele ladrão ali, né? E foi conversando. Você tem filha? Tem filhas. Então leve isso aqui para ela. E aí na hora que o assaltante estava saindo, ele ia pular o muro. Não, não faça isso, não pule o muro. Pega a minha chave, porque se você pular o muro, as pessoas vão vir aqui, vai ter muita gritaria. Só jogue por baixo depois do portão, né? Ninguém sabe até hoje quem foi esse assaltante, mas o assaltado era o Chico, né? Pensando numa das histórias, né, que a gente escutou recentemente, assim. E aí vem a primeira pergunta que a gente pensou, né, para a gente refletir juntos. Quais os caminhos, Carol, que a gente poderia tomar para desenvolver empatia para com os nossos inimigos? Olha, desenvolver empatia, porque é um desafio muito grande, né? Acho que o nosso desafio, amigos, né, é humanizarmos aqueles que discordam, que pensam diferente de nós. Porque a gente não precisa nem ir no inimigo que está assaltando a nossa casa, ou a gente não precisa nem pensar nesses contextos mais graves, né? Mas hoje, né, nós estamos desafiados a não vibrar negativamente pela pessoa que toma um caminho diferente do nosso, pela pessoa que diverge conosco, às vezes com o mesmo objetivo comum, né? Então, nós precisamos, e mesmo nos casos de mais profunda dor que nós possamos encontrar, nós precisamos relembrar que somos todos irmãos em humanidade. Nenhum de nós foi criado para a dor ou para o erro. E esse é um desafio muito importante, né? Nós fomos criados para a perfeição relativa que nos cabe. E se somos todos filhos do mesmo Pai, temos que descobrir, exercitar o olhar para com o nosso irmão, para além das nossas diferenças. Né? Nós vamos encontrar nas cartas de Paulo que aqueles que criam tinham tudo em comum, né? E nós temos tanto em comum, né? Aquele que nos bate a porta para assaltar sente a fome que nós sentimos de outras formas em relação a outras demandas e que assaltaríamos por elas
sem nos darmos conta. Quando a gente corta a palavra do companheiro que está trazendo algo importante, porque temos fome de ser atendidos nas nossas reivindicações. Então, a gente precisa humanizar. Quando nós passamos por movimentos muito graves na humanidade, como, por exemplo, se nós analisarmos o nazismo e todas as ações que foram feitas em relação ao povo judeu, nós passamos por processos de desumanização. Pessoas amorosas e boas com seus familiares vão lá e torturam irmãos em humanidade, porque não conseguem vê-los como irmãos em humanidade. E aí nós podemos pensar que nós estamos celebrando à nossa maneira um movimento de profunda dor que Jesus passou conosco, né? E nós tínhamos um quadrinho hoje que era como é que puderam crucificar alguém vivo? E aí a resposta do quadrinho era, será que nós ainda não crucificamos? Então, o nosso processo é de humanização, é de resgatar o que tem de vida por trás daquele espírito que possa fazer o que fizer conosco. Ele ainda é um filho de Deus. E esse é um desafio importante, né? Existem casos, assim, que nos tocam profundamente, né? Do caso do pai que perdoa o assassino do filho, né? Porque sabe que precisa enxergar que aquele também é filho de outro. E cada um de nós vai encontrar a forma de buscar a humanidade do outro, de achar algo em comum, porque nós temos, amigos. Nós temos uma necessidade que é em comum, de nos conectarmos. Então, acho que o primeiro passo para amar os inimigos, e que nós temos que dar sempre, né, é tratá-los como seres humanos. E esse amor que a gente fala é o amor ágape, é o amor-ação. Por isso que quando o CPE manda soltar os prisioneiros, né, é nós que a gente está libertando, quando a gente para de enxergar o outro como inimigo, como a gente para de enxergar o outro como adversário. As ideias, elas são distintas, elas podem divergir, mas nós, enquanto humanidade, não somos inimigos, somos irmãos. Esse é um bom desafio, né, amigos, para muitas vidas ainda, mas se nós empreendermos nas nossas medidas, a gente vai avançando. Mano Carlos, eu acho que tem uma pergunta lá no chat, né? Isso, eu ia pedir licença para fazer. A Marisa, ela questiona uma coisa. Primeiro, ela agradece pelo carinho das palavras. E ela pergunta o seguinte: gostaria que você nos falasse um pouco da empatia ou a falta, né, da empatia entre os trabalhadores espíritas. Essa relação e empatia entre os trabalhadores do movimento espírita. Então, nós temos uma característica de devotamento que nos impede de manter as máscaras, não é, amigos? Nós temos máscaras que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa jornada, não porque somos malvados, mas porque estamos buscando atender a nossa maneira. Às vezes, o nosso primeiro passo é fingir, né? Finge até que aquela caridade surge, até que aquele sentimento, né? Mas essas máscaras, a gente sabe que elas não enganam verdadeiramente. Ainda mais quando nós pensamos à luz da imortalidade do espírito que nós somos, do espírito que ouve muito além do que é dito, que sente muito mais do que está sendo demonstrado. Então, naturalmente, que as máscaras não são suficientes na nossa convivência no movimento espírita ou fora dele. Então, a gente vai se encontrar como nós estamos, impacientes, aflitos, orgulhosos, egoístas. Uma vez a minha mãe me disse, a gente abrindo o coração com os companheiros, porque só para ressaltar que é para nós que a gente diz em primeiro lugar, né? Ah, mas no centro espírita ela é um anjo. Eu falei, mãe, não sou, eu fico muito tempo lá. É muito tempo convivendo com essas pessoas e, naturalmente, deixando vazar, né? Mas esse é um exercício importante que nós precisamos desenvolver. A gentileza, a gente diz que ela é o lubrificante das relações. Então, para que funcione, a gente tem que forçar.
Não solta a máscara. Se for a máscara que te impede de voar no pescoço do companheiro, segura ela, né? Segura o evangelho na mão, no coração, porque esse é um exercício importante. Assim como nós temos que nos exercitar em relação aos adversários, nos exercitar a nossa empatia no lar, naqueles que estão mais pertinho. E talvez esse momento de isolamento seja uma boa oportunidade, porque nós estamos ansiosos para nos abraçar presencialmente. Quem não está ansioso para se encontrar na casa espírita, para ter esses movimentos suaves, né? Mas que nos caracterizam como irmãos. E aí a gente pode, de repente, aproveitar isso para expandir um pouquinho mais o nosso sentimento de perdão com a dificuldade do companheiro, né? A compreensão de que cada lar está vivendo um contexto. Nós estamos tão desafiados nesse momento, mundialmente, não é, amigos? Que nós precisamos exercitar a empatia com todos os nossos companheiros do centro espírita, com os trabalhadores, com aqueles que nos procuram, né? Seja nas atividades de qualquer estrutura, atividades de assistência e promoção social ou não, porque tudo que nós fazemos no centro espírita é assistir e promover, né? Não só materialmente, mas de todas as formas. Então, esse é um exercício importante que a gente tem que fazer e também nos olharmos com compaixão de que nós estamos todos a caminho. E devemos recomeçar quantas vezes forem necessárias. Mas nos olharmos com compaixão, mas nos puxarmos, não é, amigos? Porque nós queremos ser reconhecidos como discípulos do Mestre. E não vai ser os discípulos que iam brigando entre si, né? Tem que ser os discípulos que aprenderam a se amar, se respeitar, a vencer as suas dificuldades uns com os outros, que aprenderam a se perdoar. Então, são bons objetivos do desenvolvimento da empatia. Tanise, como é que nós estamos de tempo, assim? Olha, nós temos mais alguns minutinhos, mas eu acredito, Cláudio, que só mais uma perguntinha já seria suficiente. Eu gostei muito da pergunta de agora, porque eu me recordo a gente escutar sempre aquela fala, às vezes o trabalhador da casa espírita, no trabalho mediúnico, consegue ter empatia por dramas muito complicados, por irmãos que muitas vezes vêm com postura de ataque, e se consegue fazer isso com naturalidade, pelo preparo que se tem para o trabalho. E quando nós saímos, temos nosso mesmo companheiro ao lado ali do grupo, que cai, escorrega, e muitas vezes nós não conseguimos dar a mão. Carol, eu queria, como tu falaste na Brené Brown, eu queria dar uma puxadinha para a questão da diferença entre simpatia e empatia. Eu só queria comentar, porque é perfeito esse teu exemplo, né, Tanise? Como é que a gente vai amar quem a gente não enxerga se a gente não ama quem a gente enxerga? Então, a gente não tem autoridade moral para acolher os espíritos na reunião mediúnica. Se nós não estivermos nos esforçando, acho que foi isso que a Marisa falou, né, que o Marcelo colocou aqui para nós, esse esforço contínuo. E esse esforço é o que vai dar validade para o nosso acolhimento a qualquer pessoa que nos chegue no centro espírita. Porque aí, mesmo sabendo que a gente não é anjo, a pessoa vai sentir esse desafio que está nos movendo. E aí, como disse a poesia da Maria Dolores, Jesus se soma, né? Quando a gente busca atender o outro. Sobre a simpatia e a empatia, esse é um desafio bem importante, né? Porque a simpatia, é por isso que demanda coragem. Essa é a palavra que a gente lê bastante na obra da Brené, né? A simpatia, ela olha de longe, né? A simpatia não baixa para juntar o caído. A simpatia, ela pode dizer, porque Jesus ali na parábola foi bem objetivo, né? O levita passou, o sacerdote passou. Mas a gente pode imaginar o que eles disseram, o que eles fizeram, né? O sacerdote devia ter muitas coisas para atender, muitas pessoas para cuidar. Talvez eles tivessem sentido medo de que os ladrões voltassem, né? E a empatia precisa se permitir sentir junto. E aí é como se a gente descesse no buraco para subir junto com aquele que
que está caído, né? E isso a gente fala muito também no trabalho mediúnico, esse é um bom exemplo, né, Tanise, daquilo que aqueles que experienciam a mediunidade com Jesus, né, o trabalho no bem, sabem que o que é quando a gente oferece o nosso vaso físico para sentir a dor do outro. Mas a gente sabe que tem que perdoar, que tem que aceitar ajuda. A gente sabe que aquilo está doendo, mas que a gente pode caminhar para a cura. Senão a gente fica no buraco com o outro, né? Então, esse é um exercício de empatia, talvez, se nós queremos ser bons médiums, porque por muitas vezes nós chamamos atenção para o efeito, né? Para aquilo que é externo, né? Mas para que nós tenhamos essa vivência que nos aproxime do Chico lá, que consiga olhar com amor para o assaltante, né? Tem que ser essa vivência de, não, olha só, eu quero estar junto contigo, encarnado ou desencarnado. E é abrir o coração para a dor do outro. Para aquelas situações que a gente não sabe o que responder. Porque se a pessoa nos diz que sofreu um aborto, não dá para dizer que pelo menos ela engravidou, não dá para dizer que vai resolver. Às vezes a gente tem uma angústia de dizer que vai resolver. Vai dar certo, né? Vai dar certo à luz da imortalidade, mas talvez o dar certo não seja o que a pessoa quer nesse momento. Então, a gente não pode fazer promessas vãs, isso é simpatia. Simpatia, vai ficar tudo bem. A pessoa está com fome, não, mas vai melhorar, e não supre a fome do outro, né? E isso são palavras vãs, né? Então, a simpatia, ela não entra junto no buraco, mas a empatia tem que levantar junto com o outro. Tem que abraçar, tem que acolher, e aí a gente vai descobrir os caminhos, né? Não existem fórmulas mágicas nas interações humanas, mas quando a gente promove conexão, tudo é possível. E esse é um bom desafio, né, pra gente. Muito obrigada, Carol. Eu gostei muito dessa tua resposta, principalmente a palavra-chave conexão. Conexão, se dispor a sentir com o outro. Então, a gente vai passando para o Cláudio, né, Cláudio? Agora a gente vai para o encerramento, né, Tanise? Tá bom, então. Então, a gente agradece, Carol, em nome da UME Cachoeirinha, União Municipal Espírita de Cachoeirinha. Agradecemos a Tanise, o Carlos pela participação, o Marcelo, que está nos nossos bastidores, assim, né? E todos vocês que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar a gravação, o meio digital nos permite isso hoje, né? A gente pode assistir quantas vezes a gente desejar e precisar. E a gente deixa um abraço com muito carinho no coração de todos, assim. E vamos fazer a nossa prece de encerramento desse primeiro dia do nosso mês espírita, nosso 9º mês espírita de Cachoeirinha, já também prismando o próximo sábado, às 17 horas, que a gente vai ter um tema muito complementar a esse, né? Cuidar de si mesmo para cuidar do próximo, com o nosso irmão Marcelo Rosa, todos convidados, e com esse clima de carinho, de amor, de gratidão, possamos lembrar e prismar a imagem de Jesus, que a gente possa escutar aquela batidinha invisível na nossa porta do coração, utilizando todas as ferramentas possíveis para receber essa luz nos nossos lares, que Jesus possa iluminar cada lar, que as nossas dores possam ser entendidas, consoladas, e a gente possa ter esperança para continuar essa jornada, com fé, com trabalho, com resignação, com empatia, como a nossa irmã trouxe essa tarde para nós. Que possamos trilhar a caminhada do bem, do homem de bem. E agradecemos, assim, Pai, por essa oportunidade que tivemos essa tarde de alimentar nossos corações com Teu Evangelho, com tantas histórias que cativam o amor. Agradecemos todos esses amigos espirituais que estão presentes conosco, nos intuindo,
coordenando esse trabalho no plano espiritual, a todos os nossos dirigentes aqui encarnados, que nos ajudam e que sempre estão com a mão estendida no momento que a gente precisa. Que possamos sempre estarmos unidos diante das adversidades, com fraternidade, com empatia, com amor de Jesus. Possamos ter um ótimo final de semana. Que Deus possa nos abençoar e que assim seja.